outro perfil é o autoinfluente, também conhecido como comunicador. Esse geralmente não passa despercebido nos ambientes, porque é aquela pessoa falante que se conecta com todo mundo. Inclusive, ele é movido a conexões, ele é aquele amigo de todos, né? O popular da turma. Tem a tendência de ser muito criativo, de pensar fora da caixa, é agitado, acelerado, e está sempre ali querendo contar histórias e se conectar com todo mundo. Esse é o autoinfluente. Quais são as suas características marcantes? Muito carismático. É aquela pessoa que agrada todo mundo quer estar perto, que tem esse carisma natural. Então, assim, as pessoas se apaixonam por ele e gostam de ouvir as histórias dele. Tem a tendência também de ser muito persuasivo. É uma característica muito importante. Ele consegue fazer com que o outro sonhe o sonho dele junto com ele e faça por ele. Como ele se empolga muito fácil com várias coisas ao mesmo tempo, essa característica ajuda muito com que ele consiga realmente concretizar os seus sonhos, porque ele consegue levar as outras pessoas a fazerem por ele aquilo que ele não consegue. Uma outra característica, um ponto muito forte dele, é justamente a comunicação. Ele tem essa facilidade, se comunica com muita fluidez, né? E ele consegue conversar com qualquer tipo de pessoa, tem mais facilidade para se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Então ele é essa metamorfose ambulante. E tem a tendência de ser muito criativo. Ele gosta de fazer as coisas diferentes, né? Ele gosta de chamar a atenção, ele gosta dessa irreverência. Então, tende a ter uma mente mais criativa também e a querer sempre estar propondo coisas diferentes. E quais são os pontos de melhoria do autoinfluente? Por ele ser essa pessoa que está sempre se conectando, ele acaba se perdendo nessas conexões e perde o foco naquilo que é importante e que ele precisa terminar. Então, assim, ele pode perder o prazo, às vezes, de compromissos, porque ficou ali respondendo outras pessoas, ficou numa ligação, aí quando vai ver já está em cima da hora do compromisso e vai te mandar uma mensagem falando, estou a caminho, mas na verdade está saindo de casa ou às vezes terminando de arrumar ainda, porque ele perdeu completamente o tempo ali conversando com outras pessoas. E essa desorganização também afeta as entregas, ele acaba procrastinando porque perde o foco com muita facilidade, aí fica desorganizado, e como ele se cansa com muita facilidade das coisas quando não estão dando mais prazer, ele deixa pela metade e acaba não entregando aquilo e vai procrastinando até quando for possível. E essa questão também de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, de se empolgar muito fácil, acaba levando a uma certa impulsividade. E isso pode ser prejudicial, né? Se empolgar pelas coisas é algo muito legal, sim. Mas quando você age na impulsividade, você pode acabar também aí caindo em algumas ciladas na vida. E também outro ponto muito importante, que é uma característica forte, mas se ele não tomar cuidado, é a questão do otimismo em excesso. É um perfil que está sempre vendo o lado bom das coisas, o lado bom da vida, o lado bom das pessoas, mas o otimismo em excesso acaba deixando ele um pouco cego ali com os problemas que podem surgir, com as maldades, e ele acaba ficando uma pessoa muito ingênua, né, e podendo aí realmente ter alguns problemas com as pessoas. Outro ponto que ele precisa melhorar e muito é a questão de saber ouvir. Então, ouvir mais e falar menos. É um perfil que, se deixar, ele toma conta e ninguém mais fala no espaço. É aquele que fala até cuspindo, porque é tanto exagero, é tanta afobação para poder falar tudo que ele tem para falar, que é energia tanto nas expressões como na forma de falar também. E ele quer contar histórias de tudo. Então, para tudo que acontece, ele tem uma história própria, uma experiência que ele teve e ele quer compartilhar isso com todo mundo e ser o centro das atenções. Então, cuidado, autoinfluente, nessas situações, deixe espaço para os outros falarem também, deixe espaço para outros serem protagonistas. Quais são, assim, os maiores medos de um autoinfluente? De ficar sozinho. Ele é uma pessoa que necessita, ele se energiza das conexões, energiza com as pessoas. Ele precisa estar em contato com as pessoas o tempo inteiro.
Então, ficar sozinho para ele é algo que é muito doloroso. Penso então que os comunicadores aí nesse período de pandemia sofreram bastante. Possivelmente foi o perfil que mais sofreu com esse isolamento social. Ele também tem medo de rejeição. Porque como é aquela pessoa, aquele cara gente boa e amigo de todos, se ele não é convidado para uma festa que outros amigos do mesmo grupo foram convidados e ele foi deixado de fora, isso é a morte para um auto-influente. E ele não vai deixar por isso mesmo, não. Ele vai ficar bastante magoado e ele vai tirar satisfação com você, tá? Então, não deixe-o de fora, assim, por maldade, não faça essa maldade com ele. Se não for para você convidar para algum programa que seja mais íntimo, mais seleto, tente ali, né, negociar com ele, explicar para que ele entenda o porquê que ele não está sendo convidado, porque senão você vai ter problemas posteriores por causa disso. Bom, e como que a gente engaja, se conecta, comunica com o auto-influente? Vamos trazer aí na nossa mente personagens como Silvio Santos, como o Agostinho Carrara, da série A Grande Família, a Glória Maria. Então a gente pensa aí em pessoas irreverentes, pessoas ousadas, pessoas que não têm medo de se expor, que gostam de fazer coisas diferentes, pessoas que são informais, né? E pessoas assim com uma grande energia, uma grande alegria contagiante. E como que você conversa e se conecta com elas? Não chegue direto ao ponto com um auto-influente, porque ele precisa sentir que criou uma conexão para depois fluir numa conversa. Então, seja aquela pessoa simpática, já chega, pergunte: "E como você está? Quais são as novidades? Como está a família?". Deixa ele contar, deixa ele se sentir conectado com você. Após criar essa conexão, aí sim você aborda o seu assunto de interesse. Ele precisa sentir que tem um elo com você. E também prefira interagir com o auto-influente em ambientes mais dinâmicos. Isso ele fica confortável quando ele está em ambientes com mais pessoas, coisas acontecendo ao redor dele, ele se energiza com isso. E aí você consegue engajar de forma melhor. Um ambiente muito formal para um auto-influente acaba deixando ele desconfortável e vai tirando o foco dele ali da atenção em você. E por essa informalidade também, tente conversar, se comunicar com ele de forma mais informal. E assim você vai deixá-lo mais à vontade também ali naquela conversa.